E aí pessoal, como andam os estudos? Vamos falar agora sobre liderança em enfermagem. Um tema bem importante, um tema interessante de ser trabalhado. Vocês vão ver que é um tema bom da gente estudar e que vocês vão poder gabaritar as questões de forma simples, de forma tranquila. Para a gente começar, é bom entender o conceito de liderança. A liderança ela consiste nesse instrumento de gestão, que é o trabalho de gerenciamento da enfermagem e que vai tratar da função de coordenação. Então, como enfermeiro, ele vai lidar como coordenador de equipe, chefe de equipe, para que os resultados sejam esperados, os resultados sejam alcançados, os resultados que a empresa espera que sejam alcançados e que o próprio líder também espera que sejam alcançados. O enfermeiro, como líder, ele vai executar funções de consultoria, de auditoria, de gerência, de vigilância. Ele vai atuar também na vigilância epidemiológica como líder e ele vai executar ações na atenção básica. Dentro da saúde pública, o enfermeiro ele vai poder trabalhar como gerente de uma unidade básica de saúde, ele vai fazer a coordenação de equipes, coordenação de programas e coordenação das secretarias estadual e municipal de saúde. Então, o enfermeiro ele vai executar o papel de liderança não apenas no ambiente hospitalar, mas também no campo da saúde pública. Para o organograma de uma empresa, vocês podem ver aí à esquerda como isso é realizado. Então a gente tem, por exemplo, um presidente, os diretores comerciais, administrativos, diretor de produção e as gerências que estão vinculadas a essas diretorias. No ambiente hospitalar, no ambiente do cuidado à saúde, vamos encontrar também um organograma semelhante. Então a gente vai encontrar os líderes, as coordenações e os funcionários subordinados a essa liderança. Então esse é um organograma feito através da divisão racional do trabalho. É aquele modelo taylorista, né, de divisão do trabalho, cada um executando sua função. Portanto, vamos ter então um enfermeiro, um profissional que vai executar o papel de liderança, de coordenação, e teremos outros funcionários que estarão então subordinados a essa liderança. Quando a gente analisa esse papel de liderança, é importante a gente perceber que nesse contexto, o enfermeiro ele vai executar o papel de trabalho em equipe. É preciso que ele tenha uma boa comunicação, tanto verbal quanto não verbal com sua equipe, que ele tenha um bom relacionamento interpessoal, que ele tenha uma visão holística, tanto da empresa, quanto dos pacientes, quanto da sua equipe, que ele possa servir de estímulo para os profissionais que estão subordinados a ele, e que ele seja um agente de mudanças. Isso é o que vai caracterizar um bom líder. Então, quando o líder ele executa essas tarefas, isso vai poder fazer então com que ele faça seu planejamento e ele procure alcançar e procure perceber quais são as metas que ele e sua equipe devem então encontrar, que eles devem alcançar essas metas e o resultado esperado, e traçar então todo o planejamento de como eles vão poder executar as tarefas e chegar à conclusão dessas metas. Um ponto importante que vocês devem focar aí no estudo de vocês, vejam aí a foca no ponto, é a diferença entre administrador e líder, ou chefe e líder. Na figura à direita fica fácil da gente perceber, o chefe ele manda os funcionários trabalharem puxando a empresa. Na figura abaixo, o líder ele puxa na frente, ele lidera, ele comanda, ele coordena a sua equipe. Então todos os funcionários estão ali seguindo o seu trabalho, puxando a empresa. Então o chefe ele tem um cargo designado pela empresa. A empresa o impõe, o coloca como chefe. E por isso ele tem uma fonte legítima de poder, devido a essa autoridade do cargo que lhe foi imposta. O líder ele não costuma ter uma autoridade delegada. Ele obtém o poder pela influência, então de outros meios. Então, na verdade, a equipe o constitui líder. Então, pela sua atuação, pelo seu trabalho, pela sua forma de agir, ele é constituído líder. Ele não é imposto como líder pela chefia da empresa. O chefe ele tem uma responsabilidade e comprometimento formal para com a empresa e ele dirige os subordinados. Já o líder ele pode até não pertencer à organização, ou ele não tem esse compromisso formal com a organização. E diferentemente de dirigir subordinado, ele dirige seguidores. Então o líder ele é seguido pelos seus companheiros. Algumas abordagens tradicionais de liderança que podemos observar são as abordagens de traços, a abordagem comportamental e a abordagem situacional. A abordagem de traços, ela gera as características. Então é a abordagem que vai fazer com que o líder ele trabalhe pelas suas características e analise as características dos indivíduos que estão subordinados a ele. E a partir daí, ele vai traçar a sua meta, ele vai traçar a sua forma de agir e de trabalhar.
A abordagem comportamental, ela vai trabalhar no comportamento do chefe, do líder, perdão, quanto do comportamento dos indivíduos. Então, o líder ele vai observar bem o comportamento então ali dos seus liderados, dos seus seguidores. Ele vai trabalhar, ele vai executar funções, ele vai designar, vai delegar ordens a partir desses comportamentos diferentes. Já a abordagem situacional, ela não vai abordar nem as características dos indivíduos, muito menos o comportamento. Ela vai trabalhar de acordo com a situação. Então, ele vai analisar cada situação específica, como então é preciso que ele tome suas ações a partir dessas distintas situações que vão interferir ali no seu campo de trabalho. Estilos de liderança comumente que caem em prova são os estilos autocrático, democrático e liberal. Autocrático é aquele líder que ordena. O democrático é o líder que ele abre discussão, todas as pessoas podem participar de forma democrática, de forma igual na tomada de decisões. E o líder liberal é aquele líder que ele fica afastado, ele não toma decisões, ele apenas observa de longe, ele não se envolve, ele não influencia o trabalho com a equipe. Na imagem direita vocês podem perceber isso, a primeira imagem representando o líder democrático, em que todas as informações passam entre todos os indivíduos, ela vai e volta entre todos eles, inclusive pelo líder. Na segunda imagem é o líder liberal, ou chamado líder laissez-faire, do francês. Então vejam como ele se mantém à distância, ele não se envolve com as discussões que o grupo está promovendo nesse momento. E a terceira imagem é o líder autocrático, então é o líder que ele impõe ordens, ele impõe normas. Veja como as informações são unidirecionais, elas saem do líder para os seus comandados e essas informações não cruzam entre os comandados. Ela tem apenas uma única direção, de líder para comandados. Potter, que é um teórico da enfermagem, ele fala também das lideranças transacional e transformacional. A liderança transacional vem de transações, vem de trocas que são feitas. Então é aquele líder que ele conquista sua equipe por trocas. Então, como exemplo, se o profissional ele dá um plantão no Réveillon, ele tá com a escala desfalcada, ele vai liberar esse profissional no Carnaval. Então ele faz trocas, faz transações, ele vai se utilizar dessas transações em muitos momentos. A liderança transformacional é o líder que vai gerar transformações, mudanças no seu ambiente de trabalho, especialmente mudança na mentalidade para o trabalho. Então é isso que vai demarcar a liderança transformacional de Potter. O líder vai perceber que ele tem um papel central. É preciso que o líder ele tenha uma visão holística, ele tenha uma visão do todo, da empresa, dos seus liderados, no ambiente extra hospital, extra unidade básica de saúde. É preciso que o líder ele tenha confiança, ele passe confiança para os seus liderados, que ele tenha uma autoestima sempre positiva para frente, fazendo com que as pessoas sejam contagiadas com seu modo de trabalhar e que ele saiba se comunicar tanto de forma verbal quanto de forma não verbal com seus liderados. Alguns métodos de liderança que são utilizados especialmente no campo da enfermagem são os métodos de caso, funcional e equipe de enfermagem. O método de caso é aquele método que a gente vai executar a gestão de caso. Então, no geral, o enfermeiro líder ele vai ter sua atenção voltada para um paciente em específico. Então, para o caso. Por exemplo, pensa no líder de pronto-socorro, em que chega um paciente em parada cardiorrespiratória. Então, ele vai pensar naquele momento apenas naquele caso. Então, esse é o método de caso. O método funcional, ele vai pensar nas diferentes funções, na forma de estar organizada a sua equipe, naquela forma taylorista, na divisão racional do trabalho, cada um executando uma função distinta. E a equipe de enfermagem, ele vai pensar nessa equipe como um todo, todos trabalhando em conjunto, vai ser um líder que vai ter uma liderança mais democrática, portanto, ele vai executar, ele vai influenciar para que sua equipe, no geral, trabalhe em equipe, esteja sempre unida, seja uma equipe coesa. Tá ok, pessoal? Então, veja que é um tema bem simples, é isso que vem sendo cobrado nas provas. Então, estilos de liderança, o enfermeiro como líder e agente de mudanças, especialmente, lembrem, a diferença entre chefe e líder, e que o líder ele é um agente de mudanças, ok? Então, continuem focados, continuem estudando, trabalhando, e vamos gabaritar as provas de concurso.